Eu quero saudar a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nesta manhã de domingo nós vamos estudar sobre as alianças e as dispensações de Deus. Com certeza muitas pessoas já ouviram falar das alianças, os pactos de Deus e das dispensações, porém hoje nós vamos tentar nos aprofundar um pouquinho aqui, porém de forma resumida e breve, pois é um assunto que demanda muitas semanas de estudo e não dá para se esgotar em apenas 40, 50 minutos. Em primeiro lugar, eu quero definir para vocês o que é uma aliança. A aliança é uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional ou condicional, de forma clara com o homem, obrigando-se em graça por um juramento irrestrito de si mesmo a conceder de sua própria vontade bênçãos definidas ou punição e juízo para aqueles que com ele compactuam, caso não cumpram as exigências estabelecidas no pacto. Então, uma aliança ela pode ser unilateral ou bilateral, Você pode usar o nome aliança ou pacto, nesse caso. Ou seja, ele pode ter apenas o lado de Deus como cumpridor da aliança, ou ele pode ter os dois lados. Deus cumprindo a sua parte e o homem cumprindo a outra parte no pacto. Isso pode ser condicional ou incondicional. Em segundo lugar, nós temos aqui a definição bíblica de dispensação. O que é dispensação? A dispensação no grego é oikonomia, ou seja, de oiko é uma junção de duas palavras, uma união de duas palavras, oiko, que quer dizer casa, e nomos, que quer dizer lei. Significa, entre outras palavras, lá na língua grega, o gerenciamento ou a administração do lar. Então, a dispensação é um período específico de tempo baseado em um teste condicional onde o homem é testado em sua obediência a uma revelação de Deus. Desta maneira, Deus tratou a humanidade de diferentes formas em cada dispensação. A essência fundamental do dispensacionalismo é a diferença que se faz em separar Israel da igreja no plano escatológico de Deus na história. Então, nós, da Igreja do Nazareno de Anchieta, que somos dispensacionalistas, cremos essencialmente que a igreja é diferente de Israel no plano escatológico de Deus. Ou seja, a igreja não substitui a Israel nas promessas de Deus. A Israel tem o seu lugar no cumprimento das profecias ao longo da história e a igreja tem o seu lugar também no cumprimento das profecias ao longo da história. São dois povos distintos. Não podemos fazer confusão entre Israel e igreja. Entretanto, há um grupo de intérpretes em outros lugares, que interpretam de maneira oposta ao que nós entendemos. Eles acreditam que a igreja substitui a Israel nos planos de Deus. Com isso, eles têm muitos problemas com relação a algumas profecias que dizem respeito a Israel de maneira terrena, que eles não conseguem dar uma explicação coerente, ok? Nas alianças de Deus, nós encontramos 8 alianças. Há uma discussão a respeito disso, Alguns dizem que é um pouco menos, Porém, eu vou ficar aqui com o gosto da maioria dos teólogos que tratam de 8 alianças. A primeira aliança é a aliança edênica, ou seja, é a aliança de Deus pactuada, feita com Adão antes do seu pecado, ou seja, antes de Adão pecar, Deus fez um pacto com Adão, uma aliança com Adão. Esta aliança, ela é
referida na Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 30, que diz: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim, Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse Deus ainda: tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente e se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dá semente. Elas vos servirão de mantimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus e a todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. Aqui está, de forma empírica, a aliança com Adão, a aliança de Deus com Adão no Éden. É chamada de aliança edênica. A segunda parte desta aliança está no capítulo 2, no versículo 15 ao 17, que está escrito assim: O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então vocês veem que esta é uma aliança condicional. Durante esta aliança, nós temos o que chamamos de dispensação da inocência. Ou seja, neste período, Adão e, consequentemente, Eva, que foi tirada de entre as suas costelas, ou de uma de suas costelas, não se envergonhavam. Eles não tinham culpa, eles não sentiam vergonha da sua nudez, porque eles tinham sobre si uma vestidura que nós, nazarenos, ensinamos como a santidade original. Eles eram cobertos pela santidade de Deus e eles não se envergonhavam, diz o texto, embora estivessem nus, ok? Então esta é uma aliança condicional, é uma aliança que foi feita com o homem antes do pecado. E nesse período eles vivem a chamada dispensação da inocência. Eles eram inocentes diante de Deus, sem culpa e sem pecado. A segunda aliança é conhecida como aliança adâmica. Esta aliança foi feita com Adão depois dele cair em pecado. Ela está registrada em Gênesis capítulo 3, versículo 14. E diz assim: Disse, pois, o Senhor Deus à serpente: Por que fizeste isso? Maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua gravidez. Em dor darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Ao homem disse: porque deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e tu comerás das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois és pó, e ao pó tornarás. Chamou o homem a sua mulher Eva, porque era a mãe
de todos os viventes, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Vejam só. Aqui nós temos o caso do pecado de Adão e Eva, onde eles transgridem contra o Senhor, desobedecem a sua lei, a sua palavra, e nós vemos aqui que Deus, embora sentencie o casal e também a serpente, Deus lhes faz uma promessa, que haveria um Redentor, aquele que viria ou nasceria da semente da mulher, ou seja, da descendência da mulher, da semente da mulher, haveria um Redentor que esmagaria a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás, ou seja, venceria este mal e traria redenção à humanidade agora caída em pecado. Esta aliança, ela é vista no verso 21, quando diz que Deus fez vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os cobriu, ou seja, uma vez que eles estavam nus agora diante de Deus, não nus no seu corpo, porque embora eles tivessem pecado, quando eles viram que eles estavam nus, eles fizeram para si roupas, que a Bíblia chama de aventais, e eles cobriram a sua nudez, as suas vergonhas. Porém, ainda assim, eles continuavam nus diante de Deus, porque a nudez que nos denuncia diante de Deus, em primeiro lugar, é a nudez espiritual. E Deus, então, cobre temporariamente essa nudez espiritual deles, sacrificando um animal dentro do jardim, e providenciando para Adão e Eva uma cobertura. Entretanto, Deus os expulsa do jardim para que eles não vivessem mais lá, porque eles poderiam, então, agora, com malícia, com esperteza, tomar do fruto da árvore da vida, comê-lo e viverem eternamente em pecado, o que seria a destruição de toda a raça humana. Então, esta é a segunda aliança, a aliança adâmica, que foi feita com Adão depois dele cair em pecado, e nesta aliança nós temos o conhecimento da dispensação da consciência, porque é justamente quando eles tomam consciência dos seus atos, dos seus pecados, que eles agora sentem a culpa dos seus pecados diante da santidade de Deus. Então, nós temos aqui a dispensação da consciência. O homem tornou-se consciente dos seus pecados e da ausência da santidade de Deus em suas vidas. A terceira aliança é a aliança noética ou noaica. Esta aliança ela foi feita após o dilúvio, ou seja, quando Noé saiu da arca e erigiu um altar a Deus. Durante todo o tempo, desde o pecado de Adão até Noé sair da arca, o que nós temos ali é a dispensação da consciência, ou seja, o homem é testado através da sua consciência, do fardo que ele carrega de si mesmo, e ele é reprovado. Nós temos ali muitos casos do pecado aumentando-se e multiplicando-se. Nós temos o primeiro assassinato na família, que é o caso de Caim e Abel. Depois nós temos um caso de assassinato na descendência de Caim. E depois o pecado, ele acelera de tal forma e se multiplica de tal forma que Deus, olhando dos céus, não vê outra opção a não ser dizimar a humanidade daquela época, somente guardando a Noé, porque era justo em suas gerações, homem justo, íntegro, reto, que andava com Deus. Então ele preserva a Noé e a sua família, porque dão crédito à sua voz, à sua pregação, e constroem a arca com ele e entram na arca com ele. Então, após o período do dilúvio, que durou um pouco mais de um ano, exatamente 1 ano e 10 dias, nós encontramos em Gênesis capítulo 8, versículo 20,
ao 22. Então edificou Noé um altar ao Senhor, e tomando de todos os animais limpos e de todas as aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. O Senhor sentiu o suave cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, e jamais tornarei a ferir todos os seres viventes como fiz. Enquanto a terra durar, não deixará de haver plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E ela continua no capítulo 9. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. O pavor e o medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar são entregues nas vossas mãos. Tudo que se move e vive será para vosso mantimento. Assim como vos dei as ervas verdes, tudo vos dou agora. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue. O sangue das vossas vidas, de todo animal o requererei, como também das mãos do homem. Sim, das mãos do irmão, de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar sangue de homem, pelo homem o seu sangue será derramado, pois Deus fez o homem à sua imagem. Mas vós, frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Então disse Deus a Noé e a seus filhos: agora estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com todos os seres viventes que convosco estão, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço convosco a minha aliança. Não mais será destruído tudo que tem vida pelas águas do dilúvio. Não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco por gerações perpétuas. O meu arco tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal de haver uma aliança entre mim e a terra. Sempre que eu trouxer nuvens sobre a terra e aparecer o arco nas nuvens, eu me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne. As águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir tudo o que tem vida. O arco estará nas nuvens e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de todas as espécies que estão sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que tem estabelecido entre mim e tudo que tem vida que está sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cão e Jafé. Cão é o pai de Canaã. E esses três foram os filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Então, neste breve relato aqui, nós observamos a aliança noética ou noaica, né? Tem duas maneiras de chamá-la, né? E é a aliança que Deus fez, né? Ou o pacto que Deus fez com Noé após Noé sair da arca. Não somente com Noé, mas com toda a alma vivente. Ou seja, Deus não mais destruiria este mundo pelas águas do dilúvio. Nesse período, inicia-se a dispensação do governo humano. E ela termina justamente com a queda da Torre de Babel e a dispersão dos povos e a chamada de Abraão. Ou seja, deste período em que os filhos de Noé passam a povoar a terra, inicia-se agora uma estrutura governamental. Os povos agora não tinham mais líderes tribais, né? Mas haviam governos centralizados. Eram como se fossem províncias, né? E nesse período nós vamos ter ali o aumento da população na Mesopotâmia, justamente ali próximo à Babilônia. Nós vamos ouvir falar, né, daqueles povos ali que começaram a construir torres, né, que segundo alguns historiadores, né, são os famosos zigurates, né? E nessa região da Caldeia, né, liderados por homens ímpios, eles construíam torres imensas que eles queriam chegar ao cume dos céus para escapar caso houvesse novamente
o juízo de Deus pelas águas. Eles calculavam que se eles construíssem uma torre tão alta que tocasse os céus, né, e viesse um novo dilúvio, eles escapariam ao juízo de Deus. Deus, vendo a sanha desenfreada do homem em não referendá-lo como Senhor soberano de suas vidas, Deus então desce, né, confunde as suas línguas e dispersa os homens pela face da terra, criando então, né, os povos como hoje se vê. A quarta aliança é a aliança abraâmica. Ela está registrada em Gênesis capítulo 12, verso 1 ao verso 3, que diz: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Depois ele reafirma esta promessa, esta aliança, em Gênesis capítulo 15, versículo 1 ao 21, que diz o seguinte: Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo. O teu galardão será muito grande. Então disse Abrão: Ó Senhor Deus, o que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não tens dado filhos, de modo que um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor: Este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. Então lhe disse: Assim será a tua descendência. Creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Respondeu-lhe o Senhor: Toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abrão trouxe-lhe todos esses animais, partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra. As aves, porém, não partiu. Então as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão, e lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. Então disse o Senhor a Abrão: Sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Eu, porém, julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás para os teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. Na 4ª geração voltarão para cá, pois a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Posto o sol, houve densas trevas, um fogo fumegante e uma tocha acesa. Apareceram e passaram por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dê esta terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o queneu, o quenezeu, o cadmoneu, o eteu, o ferezeu, os refaíns, o amorreu, o cananeu, o girgazeu e o jebuseu. Então, neste episódio, nós observamos aqui que Deus fez uma aliança com Abrão, ou seja, aqui ele está reafirmando a aliança que fez com Abrão ao chamá-lo, né? E aqui existe literalmente um pacto, onde Abrão ele oferece sacrifício, divide-os pelas metades, só que no momento em que ambos têm que passar por aquele pacto, pelas metades, somente Deus passa, deixando Abrão de fora, mostrando que esta aliança, este pacto, é unilateral, incondicional. Ele não dependeria de Abraão para cumprir a sua promessa, para cumprir aquilo que ele havia estabelecido. Ok? A quinta, melhor dizendo, né? Aqui nesta aliança, neste período, começa a dispensação patriarcal, ou seja, terminou-se a dispensação do governo humano e com Abraão inicia-se a dispensação patriarcal.
ela só vai terminar no sopé do Monte Sinai, né, na entrega das leis. Então agora nós temos a quinta aliança, que é a aliança mosaica. A aliança mosaica, ela está registrada em Êxodo, capítulo 24, versículo 7 a 10. Diz assim: Então tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: Tudo que o Senhor falou faremos. Fielmente. Tomou, pois, Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, no tocante a todas essas palavras. Subiram Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e viram Deus de Israel. Debaixo de seus pés havia como que uma calçada de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ainda temos o texto de Êxodo 34, versículo 27 e 28, que diz justamente o seguinte: Disse mais o Senhor a Moisés: Escreve estas palavras, pois conforme o teor delas fiz aliança contigo e com Israel. Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança. Então, nesse momento aqui, nós temos a quinta aliança, que é a aliança feita com Moisés e o povo de Israel, conhecida como aliança mosaica. Esta aliança, ela tem início justamente na entrega das tábuas da lei, escritas pelo dedo de Deus. Então, quando ela foi entregue, ali inicia-se essa aliança, onde o povo de Deus disse que cumpriria o que Deus havia exigido, né? Neste período também inicia-se a dispensação da lei. A dispensação da lei, ela vigora a partir deste momento em que é implementada a aliança mosaica. Ela só vai terminar, né, a dispensação da lei com a morte de Jesus na cruz, o Cordeiro de Deus. E o sinal mais evidente disso foi que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Isso está registrado em Mateus, capítulo 27, versículo 51. Nesse instante, o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e partiram-se as rochas. Qual o momento? O momento em que Jesus expirou. O momento em que ele deu o seu último brado, entregando o seu espírito ao Pai, e expirou, ou seja, não mais respirou, morreu. Neste momento em que Jesus morre, o véu do templo, que era o símbolo da lei, o símbolo maior da lei, naquele momento, ele é rasgado de alto a baixo, para mostrar que não era uma obra humana, mas sim divina, uma vez que o véu ele era um tipo de impedimento para que os homens tivessem acesso ao Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar. Uma vez que este véu fora rasgado, não haveria mais impedimento. Esta era a mensagem que Deus estava enviando ao povo de Israel e a todos nós gentios. Uma vez que o véu foi rasgado, não há mais impedimento para que nós acessemos ao lugar santíssimo, para que nós entremos na presença imediata de Deus. Que coisa gloriosa! Então, a aliança mosaica, ela tem início no Monte Sinai e termina na cruz do Calvário. E por todo este tempo, desde a entrega das leis, lá no Monte Sinai, ou Horebe, como ele é conhecido também, até a morte e ressurreição de Cristo, vigora-se a dispensação conhecida como dispensação da lei. Foi a dispensação que teve a sua maior duração até então. Em sexto lugar, nós temos, a sexta aliança,
que é conhecida como Aliança Palestiniana. Esta aliança foi feita nas terras de Moabe, pouco antes de Israel, ou seja, o povo hebreu, entrar em Canaã. Ela está registrada em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 1. Estas são as palavras da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe, ou seja, além da aliança que fizera com eles em Horebe, ou seja, uma nova aliança, conhecida como Aliança Palestiniana. E a outra passagem está em Deuteronômio 30, versículo 6, que diz exatamente o seguinte: o Senhor, o teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração dos teus descendentes, a fim de que ames ao Senhor, o teu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para que vivas. Então, esta aliança, né, ou estas alianças que antecederam, né, a aliança que é chamada de Nova Aliança, que vai começar com a graça do Senhor Jesus, elas apontavam, né, ou descobriam o caminho para a maior de todas as alianças. Você percebe que nesse texto que nós acabamos de ler, né, Moisés está dizendo para os hebreus que Deus haveria de circuncidar os seus corações e não o seu prepúcio mais. Ou seja, estava apontando para um período futuro em que haveria de chegar uma aliança eterna, definitiva. Esta aliança, né, também está dentro da dispensação da lei. Tá, ok? A sétima aliança é a aliança davídica. Ela foi feita durante o reinado de Davi. Isso está registrado em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8 a 16. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. Fui contigo por onde quer que foste e destruí os teus inimigos diante de ti. Fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. Nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo Israel. A ti, porém, darei descanso de todos os teus inimigos. O Senhor te declara que ele te estabelecerá dinastia. Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a fazer o que é errado, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. A minha benignidade, porém, não retirarei dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. A tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. Diante de mim, o teu trono será estabelecido para sempre. Então aqui nós encontramos a sétima promessa, que é uma promessa, ou uma sétima aliança, que é uma aliança feita com Davi, né, onde Deus promete a Davi um reino eterno, um reino perpétuo. Promete uma dinastia duradoura. Nunca faltaria alguém para se assentar no trono de Davi para sempre, ou seja, por toda a eternidade. Outra passagem está em Salmos 89, 34 a 36, que diz:
Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez, para sempre, jurei por minha santidade. Não mentirei a Davi. A sua descendência durará para sempre, e o seu trono será como o sol perante mim. E a terceira passagem está no Evangelho do Dr. Lucas. Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 1, versículo 31 ao 33. Engravidarás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre o povo de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então aqui está o cumprimento, pelo menos em parte, da profecia que Deus entregou a Davi. Ou seja, Jesus é o cumprimento da profecia, onde não faltaria alguém que se assentasse sobre o trono de Davi e que reinasse em Jerusalém para sempre. Então, esta profecia, que nós lemos ali em 2 Samuel capítulo 7, algumas coisas até já foram cumpridas, mas ainda uma outra parte está para se cumprir. Ela será cumprida totalmente, esta aliança, ou as promessas desta aliança, será cumprida totalmente no período que é a dispensação do milênio, em que o próprio Senhor Jesus reinará em Jerusalém. A dispensação do reino milenar de Cristo inicia-se após o julgamento das nações. Isso está registrado em Mateus capítulo 25, versículo 34. Mateus, capítulo 25, versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Esse reino aqui é o reino que Deus tem prometido a Israel, prometeu a Davi, ao qual o Senhor Jesus se assentará no trono de sua glória. Ok? Esta dispensação milenar, esse período de 1000 anos, ele terminará com a soltura de Satanás do abismo do qual ele será preso, e ele sairá a enganar as nações que viveram durante o milênio, e ele fará a sua última investida contra o Senhor, os seus santos e a sua cidade querida. Isso está registrado lá no livro do Apocalipse, capítulo 20. Porém, ele será consumido e será depois lançado no lago de fogo pelo próprio Senhor. Então, aqui nós temos a aliança davídica, que foi feita durante o reinado de Davi, será cumprida as suas promessas totalmente no período do milênio, ou seja, durante o reinado de Cristo, que durará 1000 anos. Existem pessoas que não acreditam de forma literal nesta passagem, porém nós entendemos que trata-se de um texto literal e não simbólico. E por último, nós temos aqui a nova aliança. A nova aliança ela foi profetizada por Jeremias. Jeremias capítulo 31, versículo 31 a 33. Vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Esta, porém, é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Esta aqui é a nova aliança. Esta nova aliança é uma aliança que foi profetizada para o povo judeu
Entretanto, nós, gentios, hoje, Igreja de Deus, todos nós podemos participar desta aliança, porque Deus abriu um caminho para que nós tivéssemos acesso à salvação. Então, todos aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus, recebem de Deus a adoção divina, a filiação divina, são declarados filhos de Deus pelo poder do Espírito Santo, e nós então podemos gozar desta aliança, das promessas desta aliança. Por isso que nós recebemos de Deus um novo coração, uma nova vida, uma nova história, um novo cântico, porque nós participamos das bênçãos desta aliança. Ela foi também anunciada pelo próprio Messias, ou seja, pelo próprio Cristo. Isso está registrado em Mateus capítulo 26, versículo 28. Está escrito: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para perdão de pecados. Ou seja, Cristo está ali celebrando a sua última ceia, e quando ele eleva o cálice em sua mão, ele diz: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para perdão de pecados. Ou seja, todos aqueles que depositam fé no sacrifício de Cristo recebem a remissão dos seus pecados, o perdão dos seus pecados, e participam então da nova aliança. Embora ela foi profetizada para o povo hebreu, ela não restringe-se apenas ao povo hebreu, mas contempla a todos os moradores da terra que queiram voluntariamente receber a Cristo como seu Senhor e Salvador. E por último, ela foi reafirmada pelo autor aos Hebreus. O autor aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 22, vai dizer: Jesus tornou-se assim a garantia de uma aliança superior. E Hebreus 8:6, agora, porém, Jesus alcançou o ministério superior ao deles, como também a aliança da qual ele é mediador, é superior à aliança antiga, que está firmada em promessas superiores. Agora, porém, Jesus alcançou o ministério superior ao deles, como também a aliança da qual ele é mediador é superior à aliança antiga, que está firmada em promessas superiores. A aliança da qual Cristo faz parte e da qual ele é o mediador, o interventor, ela é superior, ela é maior e ela é melhor. Esta aliança, ela está intimamente ligada à dispensação da graça. Entretanto, a dispensação da graça irá terminar. Porém, a nova aliança é eterna, ela não termina. A dispensação da graça inicia-se com a ressurreição do Senhor Jesus e tem a sua primeira grande colheita no dia de Pentecoste, com a descida do Espírito Santo. Ela terminará no arrebatamento da igreja, dando início ao período da grande tribulação. Finalizando, eu quero dizer para vocês algumas diferenças entre a antiga aliança e a nova aliança. Na antiga aliança, o sacerdócio era da tribo de Levi, segundo a ordem de Arão. Na nova aliança, o sacerdócio é segundo a ordem de Melquisedeque. Na antiga aliança, a lei que vigorava era a lei de Moisés. Na nova aliança, é a lei de Cristo. Na antiga aliança, a lei era fraca e inútil para aperfeiçoar os crentes. Na nova aliança, a graça é poderosa e eficaz, mediante a fé no aperfeiçoamento dos santos. Na antiga aliança, os sacerdotes eram impedidos pela morte de continuarem seus ministérios
Na nova aliança, o sumo sacerdote dos bens futuros, Cristo, tem um sacerdócio eterno e permanece para sempre a interceder por nós. Na antiga aliança, os sumos sacerdotes eram pecadores e deviam oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados. Na nova aliança, o sumo sacerdote, Cristo, é perfeito, santo, inocente, imaculado, mais sublime do que os céus, e ofereceu-se a si mesmo para remir os pecadores. Na antiga aliança, os sacerdotes eram ministros de um santuário terreno. Na nova aliança, Cristo é ministro de um santuário celestial. Na antiga aliança, a lei foi gravada em pedras. Na nova aliança, é gravada nos corações. Na antiga aliança, o sangue aspergido era o de bodes e bezerros. Na nova aliança, é o sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, imaculado e incontaminado. Na nova aliança, o ministério é superior, o mediador é superior, a aliança é superior e as promessas são superiores. E para finalizar, Hebreus capítulo 13, versículo 20 ao 21, que diz assim: Ora, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, ao qual seja a glória para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe nesta manhã e faça de cada um de nós, verdadeiros discípulos de Cristo, obedientes à sua palavra, com fé inabalável, aguardando a bem-aventurada manifestação do Filho de Deus nas nuvens.